rapidamente, em poucos minutos, terminar a aula sobre escolhas. Rapidão. E depois continuar aquela conversa de ontem sobre a alma humana, né? Um diagnóstico e os caminhos para a alma humana. Vamos lá. Gênesis 3. Vamos ler Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Quando Adão e Eva perceberam o que tinham feito, eles quiseram comer do fruto da árvore da vida. Presta atenção. Só que agora não podia mais. Não podia mais. E fala aqui, da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Olha o que acontece. Olha o que aconteceu. Veja que a extensão da graça de Deus na nossa vida. Porque eles foram expulsos do Éden. Porque o nosso alimento normal está meio bagunçado ali, né? O pessoal está chegando. Mas alguém administra lá atrás para mim, ninguém sentar depois da mesa, viu, Antônio? Aí você vai ajudando aí, por favor. E pode ir sentando bem para frente, os que estão aí, ó, né? Deixa eu explicar isso aqui. Se ele não fosse expulso, do Éden, e ele foi expulso para não comer da árvore da vida. Ué, mas não pode? Não pode. Você tem que fazer uma escolha. Ou você se alimenta da árvore do conhecimento, ou você se alimenta da árvore da vida. Você não pode se alimentar das duas. Isso chama-se profanação. Então, para que Adão tivesse uma nova chance, ele teve que ser expulso do Éden. Por causa da graça de Deus. Do contrário, ele seria culpado de um pecado eterno. Porque ele se alimentou das duas árvores, né? E o fato, irmãos, é que nós não estamos entendendo. Ô Márcio, espalhe essas cadeiras aí, por favor. Mais na frente, tá? O fato, irmãos, é que hoje nós, de alguma forma, nós não estamos entendendo sobre a graça de Deus. Deus, naquele momento que ele expulsou, né? Veja o 23, o Senhor Deus, por isso,
para que ele não vivesse eternamente naquela situação, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Né? Ele estava num lugar, ele estava no céu, vamos falar assim. Ele estava no céu, né? O Newton, assim, vocês põem as cadeiras de vocês aqui, vai chegar mais gente, e vocês estão tapando o trânsito aí, fechando o trânsito. Maurilei, isso. Tem uma convocação para você ali, Newton. E é de quem manda mesmo. É. Quando você for ler a Bíblia, precisa prestar atenção em cada versículo, viu, gente? Porque profanar o altar cuidado. Há um momento em que o castigo é certo. Você vai ter que pagar o preço. Entendeu? O castigo é certo, né? O que aconteceu aqui com Adão e Eva, né? Quando você cometeu uma falha, você se alimentou da árvore do conhecimento, no minuto seguinte, você precisa ter uma sensibilidade, uma consciência. Hoje ainda não vou falar com a consciência, não vai dar tempo. Mas precisamos nós ter uma consciência muito sensível. É o tipo de uma luzinha que dá o sinal de alerta, entendeu? Porque há um momento que não tem mais jeito, entendeu? Eu não sei como isso funciona hoje, mas na Segunda Guerra Mundial, os aviões de combate, então o piloto decolou de um determinado aeroporto, e ele vai combater lá na frente. E chega um momento em que acende no painel do avião uma luz vermelha. Se o piloto não voltar imediatamente para reabastecer, daqui a pouquinho ele é tarde demais. Se ele volta, reabastece e vai continuar a luta. Mas se ele não voltar naquela hora, não dá para voltar mais. Entendeu? A consciência é assim, uma luz vai acender. Algo que você tem que resolver. Que você pecou, você comeu da árvore do conhecimento, né? Você se alimentou de algo que você não podia se alimentar, né? Isso é pecado grave, né? Porque hoje você alimenta do altar, amanhã você come, hoje à tarde, hoje à noite, você se alimenta da árvore do conhecimento. Resultado, você está profanando o altar. Você está misturando o santo e o profano. Jeremias fala sobre isso. Você está misturando o santo e o profano, né? Se você não confessar imediatamente, se arrepender, o castigo virá. Por isso, se confessarmos nossos pecados, hoje você tem o remédio, né? Você tem o remédio, mas tem que usar o remédio. É o arrependimento e a confissão, né? Enfim, eles foram expulsos, né? Eles foram expulsos. Aqui no texto, não há nenhum sinal de que eles se arrependeram.
Ele deve ter se alimentado daquela fruta muito tempo. Porque eles queriam ser Deus. Ser como Deus, né? Esse foi o argumento final de Satanás. Vocês vão ser como Deus. Então eles creram no argumento do diabo e não creram na palavra de Deus. E seguiram o que o diabo falou e não o que Deus falou, né? A situação deles é muito séria. Olha o que Deus fala. Quando eles comem, primeiro ele castiga a serpente, no verso 14. No 15, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Escute. A graça de Deus é uma coisa impossível de nós realmente entendermos. É algo tão imenso, porque no momento como esse, Deus vem e promete a vinda do Messias. O 15 aqui é a profecia mais importante da Bíblia, de toda a Bíblia. O 3,15, né? São 3 profecias da Bíblia as mais importantes. Essa é a primeira e a mais importante de todas. É uma manifestação estrondosa, extraordinária da graça de Deus, né? Aí ele fala no 16, e a mulher disse, multiplicarei sobre modo o sofrimento de tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Isso aqui vale até hoje. Esse texto aqui, ó, é o castigo que a mulher recebeu por ter se alimentado. Quer dizer, não há... O pecado tem que ser coberto, não tem jeito. Então está aqui, ó, ela recebeu esse castigo, né? Sofrimentos na gravidez, dor para dar os filhos. Eu já fiz muitos partos. Eu nunca vi um parto em que a mulher não gritasse de dor. Nunca vi, né? Então, porque é um decreto de Deus, acabou. Ela vai ter dor, né? E ele, teu marido, te governará, né? Teu desejo será para o teu marido, ele te governará. Então, quem governa a mulher é o marido. Governo fala de cabeça. O marido é o cabeça, né? Aparentemente, ela, naquela época, antes de comerem da árvore do conhecimento, não havia essa divisão, ou essa separação. Parece que a mulher, a Eva, tinha iniciativa tal, de tomar, mas aqui não, porque o que você fez? Você errou, né? Você pecou. Então agora o seu marido vai te governar. Então esse é um princípio que vale para hoje, né? Vale para hoje também. Adão e Eva, eles caíram. Alguém pode escrever no quadro para mim, uma letra grande? Tem uma letra boa? Quem tem letra bonita aí? Então vai lá, Simone. Vai lá. Você põe lá. Escreve na frente com letra de forma. Governo.
2, sacerdócio. 3, profecia. 'Profecia'. Adão tinha a responsabilidade. Ô André, tem cadeira vazia aqui na frente, ó. Adão tinha a responsabilidade de governar. Inclusive governar sobre o diabo. Ele tinha, isso vale para Adão e para a mulher, tinha a responsabilidade de exercer o sacerdócio. O que é o sacerdócio? É o relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, aí tá bom, Simone, pode sentar. Ele tinha que exercer o que é a profecia. A profecia é a transmissão da palavra. O que Deus falou, eu tenho o dever de transmitir para outros. O que Deus falou. Então, o meu papel hoje, como cristão, é esse mesmo. Hoje nós temos o dever de governar sobre os demônios, né? Sobre os demônios. Jesus falou, dou-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Então nós temos o dever de governar sobre todos os demônios. É nosso papel. E hoje, irmãos, os pastores, a igreja, perdeu o poder de governo sobre os demônios. Hoje nós governamos sobre os demônios de perna fina, aqueles perna bem fininha. Só. Mas aqueles demônios de verdade, esses são de verdade também, mas aqueles demônios de categorias mais altas, a gente não governa sobre eles. Está aí, ó. Trindade, tem 400 igrejas em Trindade. Mas hoje é o principal ponto de distribuição de drogas do estado de Goiás. É essa cidade aqui. Por quê? Porque os pastores estão completamente divididos. Cada um faz o que quer. Cada um segue o caminho que quer. Unir pastores, amansar marimbondo é mais fácil. Né? Resultado, ele disse, uma casa dividida não subsiste. Ele não falou isso, Jesus? Pois é, mas a casa está dividida. Né? Nós começamos ontem, estamos começando agora, um tempo de intercessão para que os pontos de droga dessa cidade desapareçam daqui. Toda a droga produzida... Ô Simone, eu preciso ligar para o pastor Adão, que ele entende disso, ele é capitão da polícia, para ele vir ensinar para nós aqui sobre isso. Talvez se pudesse ser na próxima terça, depois eu preciso falar com ele daqui a pouco, né? Por quê? Porque os pastores estão divididos. Nós não estamos governando. Não estamos. E por 13 anos, e ainda estamos, até o final desse ano, nós estamos debaixo de um jugo. Foram 8 anos do Lula e 8 anos da Dilma. Quem completou o da Dilma foi o Temer. Mas, pelo que tudo indica, ele é satanista, é a mesma coisa. Não é? A mesma coisa. Então, foram 8 do Lula, vamos dizer, 2 anos da Dilma e mais 2 do Temer.
mais 8, 16 anos. Que nós entregamos o Brasil para o nosso inimigo. Somos escravos, temos sido, né? Porque entregamos, porque não governamos sobre os demônios. Deus nos deu autoridade, mas nós estamos divididos, né? Então, essa questão, irmãos, da escolha de comer da árvore do conhecimento, ela é muito mais séria, mais grave do que a gente possa imaginar. Olha o que está acontecendo aí. E não é só no Brasil, não, irmãos. Outros países também, mas vamos tratar do nosso país, né? Vamos cuidar da nossa casa, né? E então, o governo sobre a mulher, o maior problema hoje, irmão, escute, estatística, nas grandes cidades, 70% das esposas pertenceram também a outros homens. Eu disse 70% nas grandes cidades, né? Elas são possuídas também por outros homens. Então, o governo do marido sobre a esposa acabou. Ou quase acabou. E é uma luta, porque isso a pessoa converte, não conhece esse princípio, né? A mulher converte, é casada, não conhece esse princípio, né? E mesmo as mulheres casadas, crentes, muitas não obedecem marido, não. Não são governadas pelos maridos, entendeu? Mas é um princípio, teu marido te governará, né? Governo, né? Então, hoje, quanto mais... Aqui tem 400 igrejas, mas são 400 pensamentos diferentes de pastores. Cada um tendo o seu ministério, o seu modo de pensar, né? E então, esse fatiamento vai enfraquecendo o corpo, né? E os ministérios maiores também não se ligam com os ministérios menores, né? Porque os ministérios grandes, eles não precisam... Eu tenho uma igreja com 100 membros, mas você tem uma igreja com 5.000, você não precisa de mim. É isso que os pastores sentem. Então, continua enfraquecendo o corpo, né? E foi isso que aconteceu. Adão perdeu o governo sobre o demônio. Ele perdeu, né? E agora, ele caiu, a esposa caiu, ele caiu, né? E veja mais aqui, ó. Veja o 17. Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Olha aí. A desobediência traz maldição sobre a terra. Quando eu não faço o que Deus mandou fazer, vem a maldição sobre a terra. Essa maldição que tem, irmãos, você não mora na fazenda, eu moro. Eu conheço disso, eu nasci em fazenda, moro em fazenda até hoje. Eu sou ligado totalmente à terra. Aqui na minha chácara tem um capim que a gente chama ele de Bin Laden. Bin Laden. Por quê? Ele nasce, o gado não come, o gado morre de fome em cima dele, não come. Mas quando ele nasce, ele dá uma toceira, que a raiz é muito funda, muito profunda, de cara, difícil de eliminar ele. E pior,
Quando ele nasce, já tem um brotinho no meio, que tem uma sementinha. Ele já nasce com a semente madura, você acredita? É a maldição sobre a terra, irmãos. Entendeu? Aí vem o vento e leva aquela sementinha por todo o pasto. Ele vai crescendo no pasto inteiro. Eu já gastei muito dinheiro aí para eliminar esse tal de Bin Laden. Entendeu? Hoje ele está praticamente vencido. Mas não é fácil, né? Lembra que demoraram a matar o Bin Laden. 8 anos, se não me engano, depois do 2001 lá, que ele derrubou os negócios lá, né? 8 anos depois, né? Então, maldição. Maldita é a terra por tua causa. Nós temos que entender a seriedade do pecado, a seriedade da desobediência, né? Está aí, ó, tudo isso de ruim que está acontecendo no Brasil, irmãos. Eu não sei onde os juízes aceitam tanta denúncia, tanto recurso para libertar o Lula. Ele só não está solto porque Deus não quer. E estão aprontando mais. 156 processos entraram ontem, lá no STJ para, processo não, como é que fala? Petições. 156, só ontem, para libertar o Lula. Agora você imagina a situação que a igreja está, e a igreja que governa. Mas nós escolhemos caminhar sozinhos. Os pastores escolheram caminhar sozinhos. E daí perdemos a autoridade sobre os demônios. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá, verso 18, também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Olha o castigo do homem, é pior que o da mulher. Porque o homem é o cabeça, ele é que deve governar, né? E tudo isso aqui, ó, está tudo ligado com a área do governo, né? Ele errou no governo, errou no sacerdócio. Por quê? Ele se escondeu, né? Ele se escondeu. Veja aqui no 8, ó. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, para entre as árvores do jardim. Quer dizer, eles se esconderam, fala que eles se negaram a exercer o sacerdócio, que é o relacionamento com Jesus. Porque eles, tudo isso, porque eles escolheram comer da árvore do conhecimento. Tudo isso. Se esconderam. E Jesus está lá, onde você está? Onde você está? Onde é que você foi? Né? No 9 fala, onde estás? Está no 9 aqui, ó. Onde estás? Deus está perguntando para mim, para você, onde você está? O que você está fazendo? Você não está vendo aí o que o comunista está acabando com a nossa nação? Você não está vendo a Venezuela? Onde estás? Deus está gritando conosco. Mas nós perdemos o sacerdócio. A coisa mais difícil que tem hoje, na minha experiência cristã, é levar um crente a orar de verdade. Na minha experiência é essa. Por quê? Nós andamos, Jesus, eu estou fazendo a tua obra. Você fica para lá, eu fico para cá. Pode deixar, eu vou fazer a tua obra. É mais ou menos isso, entendeu?
19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Olha a sentença de Deus. Pá! Tu és pó. Então você vai voltar para o pó. Ele só fala isso, irmãos, depois que eles comeram da árvore do conhecimento. Quem se alimenta do altar e se alimenta da árvore do conhecimento, ele morre, espiritualmente, ele morre. Tem muito crente que tá andando aí, mas são defuntos que andam. Não tem nada de Deus. Não ora mais, não lê a Bíblia, não evangeliza. Fazer crente ganhar uma alma hoje, perdeu isso, morreu. Vai morrendo, vai se tornando um morto ambulante, sem caráter, sem amor aos perdidos, sem relacionamento com Deus, né? É isso aí. E deu o homem nome de Eva à sua mulher, para que sua mãe, para ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Você pode ver que quando eles fizeram de folha, né, de parreira, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, verso 7. Não foi vestimenta completa. Essa aqui foi. Mas a que eles fizeram, porque quando eu não faço a obra de Deus, irmãos, quando eu me nego a fazer a obra de Deus, eu faço uma vestimenta, que são as obras, que eu quero apresentar minhas obras diante de Deus. Aí eu faço uma vestimenta. Mas olha aqui, foram cintas, não foi uma vestimenta completa. Mas aqui eu já estudei esse texto aqui no hebraico com outros autores. Jesus fez uma vestimenta completa para eles. Eles não. Então a vestimenta que eu faço para mim, irmãos, as obras, então Deus vai aceitar isso? Então disse o Senhor, verso 22, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Né? Se ele comesse da árvore da vida, ele teria morte eterna. Não tinha chance mais, Adão, nunca mais. Então, por misericórdia, Deus castigou. O castigo é por causa da misericórdia. Entendeu? Deus castigou, expulsando ele de lá. Né? O Senhor Deus, por isso, verso 23, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Esse caminho aqui, irmãos, era a entrada leste, é que entrava para a árvore da vida. E Deus, Adão agora queria comer. Mesmo expulso, ele queria comer quando estava lá, quando ele caiu. Quando ele caiu, que Deus, o Jesus fez a vestimenta para ele, ele acordou, ele entendeu. Ele entendeu a gravidade do que ele tinha feito. Aí ele correu para comer da árvore da vida. O que é a árvore da vida? É Jesus. É se alimentar de Jesus, relacionar com Jesus. É isso. A árvore da vida é isso. Se alimentar de Jesus, né? Da palavra. Aí ele queria.
Mas era tarde. Porque estava no Éden. Porque estava no Éden. E ele colocou querubins no plural, irmãos, com uma espada. Ô Simone, anota aí para mim, eu preciso encontrar a chamada da meia-noite, eu tenho lá, sobre esse assunto aqui, esse versículo aqui, o 24, tá? Anota só para depois a gente encontrar lá. Então, irmãos, foram expulsos. Queria voltar. Quem não se alimenta hoje da árvore da vida, segura aí e volta para Apocalipse. Capítulo 2. Olha aí. Verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Se você não alcançar essa condição de vencedor, você vai para o céu, você não vai perder a salvação, mas você não vai se relacionar com Jesus lá. É proibido. Porque você decidiu não se relacionar com ele aqui. É o sacerdócio. Relacionar com ele, fala da palavra, relacionamento com a palavra, com a oração e com a adoração. 3 coisas. Adoração, palavra e oração. Se você não fizer... Aqui, se você sair aqui da escola, desse curso de 21 dias, e entender sobre isso, sua vida mudou absolutamente toda ela. Entendeu? E a nossa tendência é trabalhar, irmãos. Eu também. Eu estou me segurando essa madrugada, eu estava orando, pedi, Senhor, eu preciso orar, eu tenho tanta coisa para fazer. Para de trabalhar. Deus colocou o Otmani 20 anos preso lá na China. Foi Deus que colocou. Ele morreu na prisão, no tempo de Mao Tse Tung. Ele morreu na prisão. 20 anos. Mas os livros de Otmani rodam o mundo inteiro. O mundo inteiro está sendo abençoado ainda pelos livros dele. Então é preciso parar. É preciso relacionar. Aí foi feito um teste aí. Eu quero fazer... Cadê o Ebem? Está aqui, não? Eu quero fazer esse teste. Eu quero fazer. Sabe por quê? Porque eu acho que eu vou tomar bomba. O Nilton tomou bomba feio, não foi, Nilton? Não, você não tomou não, né? Ah, não. Quem passou? O Nilton passou. Onde nós estávamos olhando lá? Ei, Rafael, você está mal. Mas eu acho que eu vou estar meio empatado com você nesse teste, viu? Eu vou fazer esse teste hoje. Esse teste é um teste aí que um pastor nosso trouxe para nós, que fala o relacionamento. Eu sei lá o que é, mas... Fala que você tá comendo só da árvore do conhecimento. Você esqueceu da árvore da vida, é mais ou menos assim, entendeu? Mas voltando aqui então, irmão, no tema aqui. Um dia será tarde demais. Ainda há tempo, entendeu? Ainda há tempo. De você se arrepender, eu me arrepender. Eu estou me arrependendo a todo dia em relação a isso, entendeu? Porque eu queria mesmo ir lá para o monte e ficar lá, né? Ficar lá horas e horas, todo dia ficar lá horas e horas. Deixa que o mundo se vira lá, né? Ok, vamos lá. Então, eu anotei aqui, estou terminando essa aula. Jesus sempre vem
onde estás? Né? Ele sempre me procura, entendeu? Ele sempre vem. Onde estás? Ele sempre nos dá nova oportunidade, né? Porque ele sempre vem. Eu não sei. Sabe o que eu escrevi aqui? Porque ele sempre vem. Talvez nem na eternidade vamos entender isso. É por causa da graça dele. Você vai entender? Vai não. Impossível entender isso aqui. Entendeu? Não dá não. Né? Nossas escolhas, elas podem ser conscientes ou inconscientes. Muitas escolhas que você faz, você não está consciente da gravidade das escolhas que você está fazendo. Você seguiu o seu próprio caminho. Você escolhe coisas, você não está entendendo, entendeu? Há uma programação, irmãos, aqui na parte posterior do nosso cérebro, que está lá. Entendeu? Ontem eu falei, a gente anda no piloto automático, né? É no piloto automático. E então é muito perigoso que nós vamos criando hábitos errados, hábitos viciosos, entendeu? Hábitos quanto a dinheiro, quanto a santificação, quanto ao zelo, né? Quanto ao zelo, né? Quanto ao cuidado conosco, com o nosso corpo, com a nossa vida, a nossa cama, né? A cama. Então é fácil conhecer quando, assim, como é que é o seu calçado, você cuida bem dos seus odores, né? Se você agora tirar o sapato aí, será que o vizinho não vai desmaiar, né? Então, é preciso cuidar, sabe? Nós vamos adquirindo uma teologia. Vamos nos firmando numa teologia falsa. Mas você passa a crer em coisas falsas que não têm base bíblica. Mas você vive naquilo, né? Então são hábitos que a gente vai tendo, hábitos teológicos, os hábitos eles podem ser até químicos, né? Hábitos químicos, onde você vicia, né? Um pastor, muito amigo meu, toma Coca-Cola de manhã, no café da manhã, ele já toma uma porção de Coca-Cola, já se envenena logo cedo, né? São hábitos terríveis, né? Que vai destruindo a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física. São hábitos, entendeu? Então são hábitos inconscientes. Você não sabe. Você não sabe o que você está fazendo. Você não percebe. É como se fosse uma lepra. Entendeu? A lepra, se ela alcançar, por exemplo, os seus pés, você pode pisar num prego, fura o pé e você não percebe que tem um prego no pé. Você não percebe. Porque perde a sensibilidade. Lepra é isso. Então tem uma igreja leprosa que não está percebendo
que Deus é justo e que essa igreja vai para o juízo. Então escape disso, é um momento de arrependimento. Irmãos, como eu tenho orado por arrependimento? A principal oração minha hoje tem sido por misericórdia e por arrependimento. Duas coisas, duas orações. Primeiro, por misericórdia. Segundo, por arrependimento. Entendeu? Não só meu, mas arrepender pela nação, pelos pastores, por uma situação que a nação está. Arrependimento, misericórdia, misericórdia. Então, lá fora, irmãos, lá fora, as pessoas que não conhecem o Senhor, né? Um livro dos mais importantes que eu li, O Poder do Hábito, ele começa contando uma história de um bandido lá nos Estados Unidos. Quem leu esse livro? Quem não leu, precisa ler, viu? Aconselho, é um dos livros importantes que já foram escritos, viu? Então ele começa contando a história de um bandido que matou muitas pessoas nos Estados Unidos. Demorou anos para pegar ele. Mas um dia a polícia cercou ele lá, acho que num apartamento, um lugar lá. E ele já estava sangrando, ele trocando tiro com a polícia. Antes de morrer, sabe o que ele falou? Eu pensava estar divertindo o povo. Para ele matar as pessoas era uma diversão. Perde a noção. O hábito dele era matar. Perde a noção da realidade. Perde a noção da verdade. Hábitos inconscientes. Por isso a sua consciência tem que estar muito ativa, muito viva. Mas sobre a consciência vamos falar outro momento. Então perde-se isso, né? Agora, tem escolhas também conscientes. Você faz porque quer, né? Você faz porque você decidiu fazer, né? Finalmente eu anotei 4 coisas aqui para terminar essa aula sobre escolha. Quando o Senhor matou um cordeiro no Éden, primeiro, o pecado tinha que ser coberto. E o único jeito de cobrir pecado é se revestir do cordeiro. É pelo sangue do cordeiro. Único jeito. Segundo, se ele não tivesse matado aquele cordeiro, não tinha como pisar ele mesmo, futuramente, na cabeça da serpente. Porque ele é fruto da mulher, não do homem. Jesus veio por causa de uma mulher e não por causa de um homem. E assim, irmãos, a cabeça da serpente tem que ser esmagada. Ela já foi vencida, a serpente, mas a cabeça ainda não foi esmagada. Então, era necessário que aquele cordeiro morresse lá. Terceiro lugar, a justiça de Deus tinha que ser satisfeita. E a justiça de Deus só podia ser satisfeita se aquele cordeiro morresse. É pela morte do cordeiro que a justiça é satisfeita. Era necessário. Em último lugar,
Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore da vida, a morte veio. A morte veio. A morte surgiu. A morte passou a existir quando eles comeram da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento. Ora, a morte tinha que desaparecer, tinha que ser abolida. Então o cordeiro tinha que morrer. A morte é o último inimigo a ser vencido, vai ser a morte. Né? Ela surge no Éden e ela desaparece só lá no final do Apocalipse. É que a morte vai desaparecer. Né? Então a morte tinha que ser abolida. Então esses 4 princípios foram estabelecidos no Éden e valem para nós hoje. Amém? Vamos agora ter um momento de oração. Viu? Eu não trouxe o som, até esqueci, saí meio correndo. Mas eu não vou pedir que você fique em pé, não. Ou sentado. Se alguém quiser ajoelhar, ajoelha. Mas um momento de arrependimento de todos nós, sabe? Por nós, pelo Brasil, por essa cidade. Vamos orar. Se quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Mas vamos ter um momento de arrependimento. E vamos buscar o perdão de Deus agora. Né? Vamos buscar o perdão do Senhor agora. Fale com Deus agora. Fale com o Senhor agora. Vamos clamar. É um clamor. Pela misericórdia de Deus. Um clamor. Pela misericórdia do Senhor. Um clamor. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Abra sua boca e grite. Grite, fale com Ele. Tem misericórdia de nós, Senhor. Olha para nós, Senhor. Olha para nós, Senhor. Perdoa-nos. Porque temos nos alimentado, Senhor Deus, de um veneno. A nossa nação tem se alimentado de veneno. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa os pastores. Perdoa os pastores, Senhor. Perdoa nossos antepassados. Perdoa porque 16 anos estamos escravos de um sistema. Ontem nós começamos, falamos um pouquinho sobre alguns atributos, algumas situações da nossa alma, né? Sobre a nossa personalidade, né? E eu quero continuar a aula de ontem falando um pouco sobre autoestima no universo. Falamos do mapa mundi que o Ebinho me deu, montou. E que se faltar uma peça, não vai dar certo, né? Você é essa peça que faz parte do quebra-cabeça universal do mundo, né? Você. Não há duas pessoas desde Adão que são exatamente idênticas. Não há, né? Uma alta autoestima tem aspectos bons. Você entende quem você é. Você sabe o valor que você tem, né? E você não se deixa vender.
né? Quem não sabe o valor que tem, ele negocia até a mãe. É assim, né? E agora, tem também aspectos positivos. A alta autoestima tem aspectos muito bons, né? Eu anotei aqui alguns, né? Geralmente são pessoas bem-sucedidas. E as pessoas que não são bem-sucedidas, elas têm pessoas com baixa autoestima que também são bem-sucedidas. Mas vamos ver se a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas as pessoas bem-sucedidas, geralmente, elas se valorizam. Elas sabem da importância delas na sociedade. Eu disse ontem que eu acho que eu sou melhor que você. Só que você também acha que é melhor que eu. Dependendo do nível de autoestima que nós temos. Entendeu? Agora, a baixa autoestima, ela traz rejeição de si mesmo, né? Autorrejeição, você se desaprova em tudo. Você tem que desaprovar o pecado na sua vida e odiar o pecado, né? Mas você não, né? E muitas pessoas, irmãos, muitas moças, eu li a história de uma moça gorda, ela era muito gorda. Aí ela queria casar com o rapaz mais bonito da igreja. É complicado, né? Mas Deus mandou lá um pastor que deu a ela uma direção sobre autoestima. O problema dela era baixo autoestima. Era muito baixo. Ela se rejeitava, ela queria, mas ela se rejeitava por causa do seu excesso de peso. Dois anos depois, por aí, ela se casou com aquele rapaz. Perdeu todos os quilos que devia perder, né? Excesso de peso, 90% dos casos são problemas emocionais que levam a excesso de peso. Na maioria dos casos, é isso aí, né? Então, essas pessoas, irmãos, elas são infelizes porque você tem que entender que Jesus morreu por você. Então você não é qualquer um. Se você fosse qualquer um, Jesus não ia morrer por você não. Mas ele morreu, né? Então você é uma pessoa extremamente valiosa. E você precisa ser feliz, né? E pode ser feliz. Você deve ser uma pessoa feliz, né? Viver feliz, né? As pessoas que não são felizes, elas são um problema na sociedade em que elas vivem. Pode ser na família, pode ser na igreja, pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar. Onde elas vão, elas são um problema. São pessoas que se sentem rejeitadas por elas mesmas, né? Eu sou feia, eu sou magra, eu sou gorda, eu sou alta, eu sou baixo, eu sou preto, eu sou branco, eu não sei o quê. Ela sempre tem razões para se autocondenar, entendeu? E
Então, elas têm condutas, essas pessoas que têm baixa autoestima, elas são difamadoras. Elas são difamadoras, entendeu? Elas têm inveja. São pessoas invejosas, entendeu? Ela não pode ver alguém lá em cima, né? E diz que tinha um sapo, vivia lá no pântano, coachando lá no pântano, né? E viu um vagalume lá fora, brilhando lá, né? E esse sapo tinha uma autoestima muito baixa. Falou, mas ele brilha, eu não brilho, né? Eu estou aqui nesse pântano, né? Um dia ele saiu do pântano, plá, foi lá, pulou em cima do vagalume. O vagalume falou, seu sapo, por que o senhor está fazendo isso comigo? É porque você brilha. Entendeu? É porque você brilha, né? Quem tem baixa autoestima não pode ver as pessoas brilhar, bem-sucedidas, entendeu? São pessoas invejosas, maldosas, né? Más, muitas delas más, pessoas realmente más, né? Elas são pessoas intolerantes. É difícil conviver com essas pessoas. São pessoas intolerantes. E então elas criam problemas na sociedade. Elas são pessoas destrutivas do ambiente, delas mesmas, né? E essas pessoas, algumas delas são violentas. Muitas pessoas são assassinos por causa disso. Eles matam porque querem, é uma autoafirmação. Então eles matam por causa dessa autoafirmação, né? Como eu disse, são antissociais, né? Entendeu? Hoje, irmãos, assim, não hoje, sempre, né? Como tratar com pessoas com problemas assim, né? Como tratar? Porque elas são pessoas tão difíceis por causa disso, né? Como tratar com essas pessoas? Só tem um jeito: amar essas pessoas. Só isso. Não tem outro jeito, né? Todos esses conceitos, no entanto, irmãos, de autoestima, todos eles são muito relativos, viu? Não creia muito neles. Tem valor, né, para estudo da personalidade, mas são muito relativos. Tem pessoas extremamente bem-sucedidas que têm baixa autoestima, mas elas têm baixa autoestima e para superar isso, elas se tornam pessoas brilhantes. E tem pessoas com alta autoestima que se tornam muito orgulhosas. Eu sou grande, eu sou melhor que você e tal. Elas passam a ser juízes de todos. Recentemente eu descobri que eu tinha essa doença. Porque eu sou um sonhador.
né? Eu descobri que eu tinha exatamente essa doença, né? De julgar as pessoas, né? Eu olhava alguém, primeiro, ela é menor que eu, assim que eu via. Ela é menor que eu. Segundo, eu sou melhor que ela. Terceiro, eu vou descobrir um defeito dela. Ela tem que ter um defeito, ela tem. Eu não sei como é que Jesus tolera uma pessoa dessa, né? Mas ele tolera, viu? Ele é muito paciente, ele tem muita paciência, sabe? Sabia disso? Ele tem muita paciência, né? Então são conceitos relativos, entendeu? Então uma pessoa, por exemplo, que ela enfim, é isso, né? Tá me fugindo aqui a palavra. Se eu anotei aqui três grandes criminosos que tinham alta autoestima lá em cima. Eu anotei o Gengis Khan, você já viu a história dele? Um dos homens mais vil que já existiram, né? Dominou o mundo inteiro. O império de Gengis Khan foi maior do que o Império Romano em área, por causa de uma autoestima muito exacerbada. Calígula foi imperador romano. Esse homem foi... Dá uma olhadinha na biografia desse homem, para ver o quanto esse homem era mau. Por isso, né? Entendeu? Idi Amin Dada, lá na Uganda. Ele era canibal, comia carne de gente, né? Um homem, assim, impossível ter um homem mais maligno do que esse. E era um homem de uma alta autoestima, né? Então, são pessoas que se sentem superiores. É muito perigoso. Agora, se ele seguir o bem, também ele será uma grande bênção para a sociedade, né? Eu estou falando esse assunto aqui com muito cuidado, que tem umas pessoas que entendem isso muito mais do que eu, mas eu estou pisando em ovos aqui, né? As pessoas dominadoras, elas geralmente têm esse aspecto, né? Bastante exacerbadas. São pessoas, todas as pessoas dominadoras, elas têm esse aspecto da autoestima muito elevada, né? Eu coloquei aqui, irmãos, 4 aspectos de uma vida bem-sucedida. É uma pessoa que é disciplinada. Ela tem disciplina para a vida dela. Horários, leituras, estudos, comida, hábitos sadios, né? Segundo lugar, ela não tem preguiça, de jeito nenhum. A Bíblia fala, esforça-te, né? O diligente, a Bíblia fala do diligente, ela não tem preguiça, né? Ela trabalha, ela estuda, ela faz, enfim, né?
um dos aspectos mais importantes, ela aceita a competição. Ela aceita a competição. É preciso, sabe? É a competição que me dá, eu sou desafiado, né? Eu sou desafiado a ser o melhor, ou pelo menos, se eu não ganhar o jogo, eu quero pelo menos empatar o jogo, né? Então, ela aceita, a competição é sadia, né? Então, na competição, você aceita perder. Perder tem o seu valor, né? Perder, às vezes, vale mais do que ganhar, né? Então, essas pessoas que aceitam a competição, elas aceitam desafios tremendos, maiores, né? Então, para você tem que, você precisa aqui nós compramos umas bicicletas, o Ebin comprou, está melhorando, viu? Vamos melhorar essas bicicletas aqui dos alunos, porque o Ebin errou, mas já colocou o paralama, agora vai trocar o cilindro também, para pegar um cilindro mais macio um pouquinho, né? Mas é preciso ser desafiado. Eu aprendi isso desde criança, meu pai nos ensinou isso. Nos ensinou a montar em bezerro. Amarrava uma cordinha, o Nilton sabe disso, amarrava uma cordinha assim na axila do bezerro e montava, bezerro de 8, 10 meses, meu irmão, você não aguenta em cima não. E você segurava ali naquela cordinha ali, isso pode soltar. Isso é desafio, entendeu? Uma vez eu me lembro, eu montei numas 3 bezerras e não caí. Até a bezerra parar de pular, eu não caí. Aí meu pai falou, vem cá. E pegou uma bezerra maior. Eu me lembro dela, uma bezerra amarela, sadia, bem maior. E ela saiu pulando comigo, eu segurando aqui naquela cordinha, né? Eu segurando, ela foi na direção de uma porteira. Eu firmei. Ela vai estourar essa porteira, eu tô junto, né? Só que ela, quando chegou ela negou a esquerda, eu fui para a porteira. Quebrei a cara tudo, sangrando e tal, e aquela coisa. Quando eu vi minha mãe chorando, o que você está fazendo, menino? Ô Lindolfo, é meu pai, né? O que você deixa os meninos fazer uma coisa dessa? É perigoso, pode machucar. Eu já estava machucado, né? Então, é preciso aprender a encarar desafios. Uma vez eu estava aqui no mato, sentei na beira de uma árvore lá, coloquei uma pedra, sentei e fiquei ali lendo a Bíblia. Quando que eu olho assim, a uns 2 metros para cá, tinha uma cascavel enroladinha olhando para mim, né? Até aí tudo bem. Só que eu pensei, eu preciso levar essa cascavel para casa. A única coisa que eu tinha era, ali naquela altura, era o fio do fone de ouvido para amarrar a cascavel, né? Mas eu consegui. Peguei uma forquilhazinha, fui lá, pus no pescoço dela, firmei, deu trabalho, mas eu levei a cascavel amarrada no cordãozinho do fone de ouvido. É preciso ser desafiado, entendeu? Na nossa igreja, tinha uma irmã que tinha muito medo de demônio. Se aparecesse um demônio lá, na igreja, ela corria. Ela tem muito medo de demônio. Mas Jesus curou ela. Ela adoeceu, também tem medo de demônio, adoece, né?
Adoeceu, internou no hospital, até no meu hospital lá. Internou na enfermaria, tinha duas pacientes, era ela e do outro lado uma senhora de seus 30 e poucos anos, magrinha, que pesava uns 32 quilos no máximo. E ela está lá tomando soro, a nossa irmã, tinha medo de demônio. E de repente, o demônio pegou a mulherzinha que estava na outra cama, lá na enfermaria. E o bicho... Ela tomando soro, não podia fazer nada, não podia chamar enfermeiro, não tinha jeito de fazer nada. A irmã Divina que é amiga da Juliana, né? Até aí tudo bem. Só que a endemoniada desceu da cama, o demônio assim urrando e tudo, ela pegou uma cama de 45 quilos, levantou e falou: vou jogar essa cama no você. A única saída que ela teve foi: tá amarrado. Em nome de Jesus. Ela não tinha outro jeito. Só que amarrou mesmo. A mulher ficou lá, com a cama. E a pessoa: agora o que eu faço? A cama podia cair em cima dela e matar ela. Né? Desafio. Você precisa ser desafiado. Entendeu? Precisa ser desafiado. Né? Os irmãos têm me pedido para contar alguma história, a gente conta para honrar Jesus, né? E eu me lembrei agora em relação ao desafio, vou contar. Eu queria cumprir uma palavra de Deus, que Deus falou comigo aqui, abra comigo em Gênesis, capítulo 13. Verso 17. O Senhor falou para Abrão: levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Está vendo aí? Isso aqui é um princípio de missões, né? Está aí um princípio de missões, né? Eu te darei. Percorre a terra. Aí, primeira coisa, tem bastante tempo que o Senhor me deu esse texto, assim como um texto missionário, que é, né? Tanto que eu fiz o meu endereço, eu tenho 2 endereços de e-mail, WCM Boaz e Percorre a Terra, tenho 2 endereços, né? E Boaz veio muitos anos atrás, né? Muitos anos, a ICM nem tinha nascido ainda. E Percorre a Terra veio poucos anos agora atrás, uns 6, 8 anos, 6, 7 anos atrás, mais ou menos. Lá na Somália, eu tinha ido lá no norte da Somália, na Somalilândia. Eu tinha ido no sul da Somália, em Mogadishu. Mas eu não tinha ido no centro da Somália. Mas está escrito: percorre a terra, no seu comprimento e na sua largura. E eu precisava ir no interior da Somália. Mas era um desafio bem maior, ir até o interior da Somália, né? Por causa da Al-Shabaab, é uma guerrilha que tem lá, é uma situação, né? E então eles, o maior problema, ou eles matam, sequestram, né? E então é muito perigoso, principalmente no interior. E eu queria ir de carro numa pequena cidade a 500 quilômetros da capital, chamada Gurel. Mas aí eu lá não obtive a licença para ir de carro. Aí fui de avião, tinha um avião lá que ia, acho que uma vez por semana, mais ou menos. Eu fui nesse avião. Aviãozinho muito velho mesmo. E fui.
E eu fui sozinho. Eu e o intérprete, que é de lá mesmo, né, que fala o somali, né? Mas não tinha nenhum outro irmão, pastor, brasileiro, nada. Fui sozinho. Mas foi de propósito mesmo, né? Quando eu chego lá, o prefeito e o dono do hotel, onde eu fiquei, um hotelzinho bem simples, mas bonzinho também. Só que eu tive que arrumar o quarto, limpar tudo. Raramente tem um hóspede naquele hotel. E o prefeito da cidade veio me visitar. É o administrador, lá não chama de prefeito, foi me visitar. E ele falou assim para mim, olha, enquanto você estiver aqui nas imediações da cidade, dentro da cidade, ele usou essa expressão, eu vou tentar manter você vivo. Foi o que ele falou. É bom, boa notícia, né? E aí esse senhor do hotel, né, colocou 7 guardas para me vigiar. Quer dizer, para não me pegarem, não me matarem ou sequestrar, alguma coisa assim. Eu nunca vi gente com tanta bala, metralhadora, fuzil, uns pentes de bala que cobre até aqui assim, ó. Impressionante aquilo, né? 24 horas me guardando, né, ali, né? E eu estava orando por chuva, porque lá não chove. Somália chove raramente. E eu estava orando por chuva. Fiquei lá, se não me engano, 4 ou 5 dias, por aí. Eu sei que no penúltimo dia que eu estava lá, as nuvens de chuva chegaram, muito bonitas. Aquela chuva mesmo. Eu dei graças a Deus que ia chover. Ia chover muito. Mas eu não orei. Então tá pronto, já não vou orar mais. Irmão, não choveu. Não choveu. Mas ele falou, percorre a terra. Aí o senhor me lembrou que percorre a terra. Eu estava lá, mas eu tinha que ir mais no interior. Aí peguei, eu aluguei uma caminhonete e eu fui numa caminhonete na frente com o intérprete e esse senhor de lá, e fui com os soldados numa outra caminhonete atrás, 7 soldados, né? E fomos até perto, assim, 8 quilômetros, numa fazenda de criação de camelos. A Somália tem a maior criação de camelos do mundo. A carne lá é camelo, lá não tem vaca, tem uma vaquinha ou outra, acho que eu vi uma vaquinha lá, não tem. Tem camelo, cabrito e bode. Camelo tem facilidade de viver em lugar sem água, né? Ou sem pastagem. Cabrito alimenta até de graveto, né? E os jumentinhos, né? E os jumentos, né? É camelo, jumento e cabrito. E tinha jumento, que o jumento também é assim, o jumento é um animal muito resistente. Um jumentinho pequenininho, uns carrinhos assim, pequeno, né? E fui atender no hospital, um hospitalzinho pobre, lá não tem vacina. Não tem nada. Fui na enfermaria de pediatria, é tudo no chão. O lugar que eu vi lá naquela época, que eu vi que tinha cimento, arrumadinho, era no centro cirúrgico, né? E eu estava atendendo lá, fui atender lá, porque, enfim, eu como médico, essa hora ajuda muito, até por proteção, né? Eu estava atendendo lá. Uma criança vi na enfermaria, estava acabando de morrer, ainda acabou umas horas depois, com picada de cobra, né? Mas lá não tem isso, soro, não tem, se cobra picou, morre. Cobra venenosa.
E ele, depois que eu estive lá, examinei ele, logo depois ele morreu, umas poucas horas depois, né? É preciso passar por desafios. Quando eu fui na fazenda de camelo, tirei foto, filmei os camelos direitinho e tal. Um poço artesiano, nós sempre sonhamos em perfurar poços lá, né? Na Somália, poços artesianos, o povo não tem água, né? Ali próximo daquela cidade foi descoberto uma mina de água. E as tribos, as facções, lá não são índios, as facções começaram a brigar por aquele poço de água, aquela mina. O dia que eu estava lá já tinha morrido mais ou menos 100 pessoas por causa de uma mina d'água, né? Mais ou menos 100 pessoas tinham morrido, né? E estou lá. Voltei, mas uma voz aqui dentro falou: mas você não foi até, você não percorreu a terra. Você foi na fazenda de camelo, tudo facinho, foi e voltou. E eu fiquei com aquilo, mas agora é tarde, pensei, né? Só que o meu intérprete veio, ele não sabia do meu, que estava lá no meu interior, em relação a isso. O meu intérprete falou assim para mim: mas eu acho que você devia ir mais longe, desse jeito, para conhecer melhor aqui, né? O prefeito tinha falado: se você for, eu não garanto nada, né? Mas eu fui, né? Trouxe pedra de lá, reparti com a Joana, a pastora Joana aqui, outras pessoas e tal, né? Tem lá em cima da minha mesa 2 pedras que eu trouxe de lá, nesse dia, né? Que fui bem longe, uns 20, 25 quilômetros, lá no interior, né? O desafio é necessário, irmãos, sabe, na nossa vida, né? É muito necessário, né? E é uma coisa que nos faz crescer. Mas enfim, voltei, estou aqui, né? Estou vivo, voltei de lá. Mas passei por aquilo, eu sei que aquele lugar, ao que se sabe, nos últimos 200 anos, nenhum cristão pisou lá. Nenhum cristão. Em cerca de 200 anos, né? Pelo menos, né? Segundo eu fui informado, né? Então é preciso aceitar desafios. Agora, para aceitar desafios, você tem que treinar. Você tem que estar preparado para aceitar desafios, né? Tem que treinar. A quarta coisa, que é a mais importante que eu coloquei aqui, que faz parte de uma vida bem-sucedida, é você aprender com seus erros, viu? Não tropece 2 vezes na mesma pedra, viu? Aprenda com seus erros, né? Você errou? Errei. Então não cometa o mesmo erro. Principalmente na área da língua, viu? Vigie esse órgãozinho aí dentro da sua boca. Mas quando você errar, aceite que você errou, entendeu? Aceite que você é falho. Aceite que você não é perfeito, mas que você está caminhando e você quer ser perfeito, né? Aceite isso, né? As pessoas que têm uma autoestima muito acentuada, muito alta, elas têm tendência ao narcisismo, elas têm tendência a subjugar os outros.
O narcisismo são pessoas que vivem em torno delas mesmas. Então, a mulher narcisista, ela fica 2 horas em frente ao espelho antes de sair de casa. Né? Se não ficar mais, fica o dia inteiro. Ela pinta o cabelo, cada dia pinta o cabelo de uma cor, faz um penteado diferente. Né? O narcisismo é um perigo. Né? São pessoas centradas nelas mesmas. Né? Agora, entenda uma coisa. Entenda uma coisa aqui. Tudo depende. Tudo na sua vida depende do ponto de vista por onde você está vendo aquela situação. Se, assim, por exemplo, os 4 evangelhos foram escritos por 4 pessoas diferentes e contam a mesma história de modo diferente. Cada um viu um lado da vida do Senhor. A nossa vida é assim. Tudo depende do ponto de vista do observador. Quando você faz um eletrocardiograma, o aparelho vê seu coração de 8 formas, de 8 lados diferentes. São 8 eletrodos que cada um vai ver um lado do coração. Pode ser que 7 eletrodos não viu nenhum problema, mas o 8º viu. Porque onde ele focou tinha um problema. E também você pode fazer eletrocardiogramas com outros eletrodos especiais em locais diferentes, para estudar melhor o coração. Quando você vai comprar um carro usado, olha o carro por baixo, por cima, por trás, pela frente, pelos lados, por dentro. Olha o carro de todo lado, para você ver se o carro não tem algum defeito, alguma situação que o dono que está te vendendo está escondendo. Então, uma situação precisa ser examinada por todos os lados. A nossa tendência é você ver um lado e vai em frente. Não faça isso. Examine a situação. Talvez o seu ponto de vista esteja errado. Eu erro muito quanto às pessoas com quem eu estou lidando. E hoje eu estou errando menos, porque eu estou estudando mais as pessoas, fazendo mais perguntas, tomando mais informações sobre as pessoas. Né? Então é preciso aprofundar, ver a situação por vários lados. Né? E o seu ponto de vista não é o último. Talvez aquela pessoa que você está dizendo que é uma pessoa má, mas ela tem um testemunho de vida extraordinário e você não sabe. Cuidado. Cuidado com essa avaliação que você faz das pessoas. No lugar do eu, pense em nós. Use mais o nós do que o eu. Às vezes você terá que usar o eu, mas não use muito o eu.
pense no nós, né? A nossa tendência é concentrar no eu, né? No eu. Mas quando você pensa no nós, muita coisa muda para melhor, viu? Aqui na MCM, nós caminhamos, ou buscamos caminhar, e eu creio que estamos aperfeiçoando bastante nisso, em uma inteligência coletiva. Uma inteligência coletiva. O pastor Márcio ali, ele tem uma informação que eu não tenho. O bispo Nilson tem uma informação que eu não tenho. O Francisco e a Franciane, acertei, hein? Estou melhorando minha nota, subiu aí, né? Né? São missionários lá no Quênia. Ele depois vai dar aula aqui para nós, vai dar o testemunho deles aqui. E eu não posso avaliar o Francisco sem conhecê-lo bem. Sem conhecer o Francisco em profundidade. Vamos pensar de modo plural. Agora, digamos que o Adonias, o pastor Adonias, conhece mais o Francisco do que eu. Eu preciso ouvir o Adonias. Não compre o carro sem um exame muito bem feito. Vê a compressão do motor. Vê se o óleo que colocou é o óleo correto para o motor. Às vezes a pessoa vai vender o carro, põe o óleo 90. O motor está fundindo, mas com o óleo 90 você não sente que o motor está ruim. Examine tudo. Saia da superfície. Fala para o seu irmão, saia da superfície. Não é? Saia da superfície, né? Eu escrevi aqui assim, ó. Há pessoas extraordinárias escondidas nelas mesmas. Elas têm um complexo de inferioridade. Elas têm uma baixa autoestima. Mas são pessoas extraordinárias. Entendeu? Sabe o que elas precisam? Elas precisam de amor, de serem amadas, precisam de afeto, de apoio. E dali vai desabrochar uma pessoa maravilhosa. Olha como Deus avalia as pessoas. É assim que ele avalia, quer ver? Tem um filme, eu já vou ler aqui em 1 Coríntios 12, depois eu vou ler, daqui a pouquinho. Tem um filme que você precisa ver. Quem já viu o filme chamado Meu Nome é Rádio? Várias pessoas viram. Esse filme é extraordinário. Quem era esse camarada? E onde ele chegou? Porque foi receber um apoio. Foi ajudado. É assim que Deus nos ajuda. É assim que Deus funciona. No verso 22 de 1 Coríntios 12, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são necessários. E os que parecem menos, 23, menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Olha aí. Aquele menorzinho, irmãos, você não sabe. Se tinha um pastor que a igreja dele estava crescendo demais. Ele muito feliz que a igreja não parava de crescer. A igreja estava rompendo assim de uma forma tremenda. E
Ele morreu, foi para o céu. Pastor geralmente vai para o céu, né? Geralmente ele vai para o céu. E foi para o céu. E foi lá e tal, e foi ver o galardão dele, irmãos. Era uma casinha de isopor lá na beiradinha do céu. Quase escapulindo. Ah, mas eu tinha uma igreja crescendo, uma maravilha, minha igreja e tal. Por que eu vim morar nessa casinha tão aqui, né? Aí veio a zeladora da igreja. Foi para o céu também. Entendeu? Uma mansão, um negócio, pá. Né? E ele, mas não pode, Deus é injusto, né? O que aconteceu? Eu era o pastor da igreja, ele era o zelador, ninguém nem sabia o nome dela direito. Aí Jesus falou para ele o seguinte, olha, cada vez que ela pegava um pano para limpar uma cadeira, ela derramava uma lágrima dela. Ela derramava uma lágrima dela sobre aquela cadeira. Essa cadeira, alguém vai estar aqui domingo à noite e vai se converter. Por isso sua igreja estava crescendo. Tem pessoas extraordinárias que estão aí. Entendeu? Estão aí. Me conta, eram quantos apóstolos que o Senhor escolheu? 12. Tira João, tira Tomé, tira Tiago, tira poucos, não chega a metade. Você sabe o nome dos outros? Você sabe o que eles fizeram? Aqueles que menos aparecem diante de Deus são aqueles que provavelmente vão fazer obras ainda maiores. Deus precisa daqueles que aparecem. Precisava de Tiago, de Pedro, de João, precisava sim, né? Mas Deus, os outros apóstolos, você não sabe. Não tem a biografia deles. Não fala praticamente nada sobre o que eles fizeram. Há pessoas extraordinárias que precisam apenas de um toque de amor. Um toque de amor. Para. Entendeu? Uma coisa, irmãos, que nos marcou a nós todos. Eu queria só falar mais uma coisa aqui, que eu separei um versículo, lembrei agora. 1 Samuel 2, 8. Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Olha aqui, ó. Ele levanta do pó, do monturo, o necessitado, o pobre. Né? Isso é o caráter de Deus. E o nosso papel, pastores, tem vários pastores aqui, como líderes. E você que está sendo formado, nosso papel é esse. Entendeu? Levantar do pó e colocar entre os príncipes. Né? Fazer dele um príncipe. Né? Esse é o nosso papel. Né?
Na infância, lembra bem, nós estamos fazendo um estudo da alma humana. Na infância, você foi marcado nas suas emoções. Na infância. Tudo que você é e vai ser, se foi marcado até 5, 6 anos de idade. Isso foi marcado. Né? Isso aconteceu comigo. Aprendi algumas coisas boas, mas aprendi também coisas que não deveria ter aprendido na minha primeira infância. Entendeu? Vi o que não deveria ter visto. E adquiri vícios que ficaram aqui dentro. Difícil sair de lá. Então, irmãos, o lar e a primeira infância é o lugar mais importante do mundo para um ser humano. A Juliana está ali, a pastora Juliana, minha filha. Todo dia lá, o pastor Edilson está do lado dela. Todo dia lá na igreja que nós estamos pastoreando. Na verdade, quem está mais pastoreando é aqueles dois ali, ó. E mais lá um casal, 2 de pastores. Eu vou lá só para bater o pênalti, né? Então, todo dia a Juliana fala para mim assim, ó. Ninguém lembra das crianças. Porque a Juliana tem um chamado para crianças. Ela já gravou 3 CDs, todos eles dedicados a crianças. Entendeu? Ela gravou Sorria Pra Mim, criança. Gravou, peraí, vou lembrar. Gravou não, esqueci. Céu Misturado, né? Criança, né? E gravou esqueci também. Qual é o terceiro? Dançando com a Tia Ju? Cantando com a Tia Ju, né? Então ela já gravou 3 desses CDs, todos eles dedicados a crianças, né? E então, irmãos, é preciso se libertar de situações da sua infância. Aquelas situações que Deus vai colocar em você, no seu espírito, que você precisa se livrar delas. Que amarram você ou soltam você, né? A mãe do Fernando Collor, que foi presidente da República, quando ele nasceu, ela falou, esse meu filho vai ser presidente da República. Eu vou preparar esse menino para ser presidente da República. Olha a importância do lar, né? Pena que ela não ensinou, não falou para ele não roubar essas coisas, né? Mas ele se tornou presidente da República, o fato é esse, né? Que ele se tornou presidente da República, né? Então, aquilo que você recebeu em casa, e amanhã, se você ainda não tem um lar, você vai ter um lar, você vai ter filhos, né? E o que você vai profetizar, né? Eu quis falar uma coisa, mas não estou tendo liberdade de falar, não. Deixa lá. Por exemplo, como foi sua primeira experiência sexual? Você nunca masturbou? Ou você masturbou? Eu masturbei.
E a maioria dos jovens dos dois sexos masturbam. A masturbação na Bíblia é pecado. E é um pecado muito sério, né? Como foi, talvez tenha sido uma relação anal com um coleguinha seu de escola. Talvez. Talvez tenha sido sexo com um animal. Sexo com animal chama-se bestialidade. Então, qual foi sua primeira experiência sexual? Foi com a sua esposa, na noite de núpcias? Ou foi com a sua noiva? Ou foi com a sua namorada? Eu fiz o EFOL aqui, o pastor Ledilson foi que liderou, que liderou o EFOL aqui. Vamos fazer agora esse ano, lá em Montes Belos, em janeiro. Se você quiser fazer, vai ter EFOL lá esse ano em janeiro. Vai ser de 3 ou 4 semanas, precisamos decidir isso, Ledilson, tempo, para poder fazer a programação. Aqui fizemos de 2 semanas, né? 2 semanas. Eu sentei mais ou menos onde vocês estão aí, ó, na primeira carteira. E anotei tudo. Enchi um caderno durante aqueles 15 dias de anotações. Entendeu? E tem o dia da confissão, né? No dia da confissão, irmãos, eu pedi autorização para o Ledilson, para não confessar apenas, até alguém me aconselhar, confessa só lá para o COT, não sei o quê, porque o senhor é o presidente da MCM, não. Eu quero confessar com o microfone para todo mundo. Tinha mais uns 200 alunos, mais ou menos, né, Ledilson? Tinha uns 200 alunos no EFOL. Né? Eu peguei o microfone aqui onde eu estou agora e vomitei tudo no microfone. Toda a minha infância foi vomitando tudo, entendeu? Vomite o pecado. Arrepender é vomitar, é jogar para fora, né? Abra comigo Provérbios 28. Não dá. Bom, eu citei, eu vou abrir para encerrar essa aula, não o assunto, né? Porque na próxima aula eu já entro na questão da manipulação. Na próxima aula, eu espero que eu já entre lá, né? Provérbios 28. O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você está aqui para passar por esse momento de confessar tudo, de ficar livre de um passado que pesa no seu coração, no seu espírito, na sua alma, que traz a você doença, traz situações, dificuldade nos relacionamentos, né? Jamais prosperará quem encobre as transgressões. A confissão, ela é totalmente necessária para que você se livre de situações da sua infância que amarram você até hoje. Entendeu? Vamos dar um tempinho aí, para mim e para vocês.